Olá, chegamos com nossa análise de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, direto do informativo 1167. Oi, pessoal! Prontos para mais uma Com rodada? certeza. Nosso objetivo aqui, como sempre, é descomplicar um pouco o juridiquês, né? E focar no que é essencial para quem está na batalha dos estudos ou dos concursos. Isso aí. E hoje o informativo 1167 trouxe temas bem Vamos importantes. começar então por um que mexe com direitos fundamentais. Uma ampliação da Lei Maria da Penha, exato, foi o mandado de injunção coletivo 7.452 lá do DF. A discussão foi assim, bem direta. Dá para aplicar a proteção da Maria da Penha para casais de homens e para travestis, mulheres trans em relações domésticas? Puxa, interessante. Porque a lei originalmente focava muito na mulher cis, né? Como é que o STF chegou nessa ampliação? Então, o ponto central foi o reconhecimento da mora legislativa. O STF entendeu que o Congresso, demorou demais, né? Falhou em regulamentar a Constituição, artigo 226, parágrafo 8º, para proteger esses grupos também. Ah, famosa omissão inconstitucional. Exatamente. E aí, diante dessa falta de lei específica, o Supremo determinou que se aplicasse a Lei Maria da Penha, mesmo, a 11.340, por analogia, para garantir a proteção que estava faltando, sabe? Entendi. Aplicar por analogia, quer dizer, pegar a lei que existe para uma situação e usar para outra parecida que não está escrita lá, né? Isso, perfeito. E a base para isso está toda na Constituição. Imagino. Tipo, dever de não discriminar, proteger a família. Sim. O dever do Estado de proibir discriminação, de proteger todas as formas de família e também a questão da igualdade, né? Combater a desigualdade de gênero e reconhecer que homens gays, bissexuais, travestis, transexuais enfrentam uma vulnerabilidade específica por causa da homotransfobia. Faz todo sentido. E olha que interessante. A própria Lei Maria da Penha, lá nos artigos 2 e 5, já meio que abria essa porta, falando que se aplica independentemente de orientação sexual. Verdade. Então, o STF usou a própria Constituição e até a lei existente para preencher essa lacuna deixada pelo Legislativo, né? Pois é. É um exemplo claro de como a interpretação constitucional pode garantir direitos quando o Congresso não age, né? Protegendo a dignidade e a igualdade de todo mundo que sofre violência em casa. Muito importante. Agora, mudando de assunto, vamos para a área tributária. Teve decisão relevante lá também, né? Teve, sim. O recurso extraordinário 882461 de Minas Gerais. Foi julgado como tema 816, com repercussão geral. Definiu duas coisas bem importantes. Manda lá. O que ficou decidido? Decidiram que é inconstitucional cobrar ISS, aquele imposto municipal, sobre serviços em cima de serviços que são, na verdade, só uma etapa para depois industrializar ou vender um produto. Como assim? Dá um exemplo. Tipo, imagina que uma empresa contrata outra para fazer um corte especial numa peça, ou uma pintura, um beneficiamento, mas essa peça vai ser usada depois pela contratante para montar um produto final ou para revender. O STF disse que isso não é um serviço final para o consumidor. É só uma etapa no meio da produção. Cobrar ISS aí seria invadir a competência de outros impostos, como o IPI federal ou o ICMS estadual. Entendi. Delimitou melhor a fronteira entre os impostos, então. Exato. Ah, e um detalhe. Essa decisão sobre o ISS vale daqui para frente, tá? Eficácia ex nunc, com umas regrinhas de transição. Ok. E a segunda tese, desse tema 816? Falou de multa, né? Isso. Definiram um teto para as multas de mora. Aquelas que a gente paga quando atrasa um tributo, sabe? Sei. 20%. O STF disse que a multa por atraso, seja o tributo federal, estadual, municipal ou distrital, não pode passar de 20% do valor do débito, para evitar o tal do efeito confiscatório. Ah, para a multa não virar um abuso, né? Para não quebrar o contribuinte. Exatamente, para não ser desproporcional. Isso traz mais segurança jurídica, tanto para a empresa se planejar, quanto para o contribuinte se defender de multa abusiva. Bom saber. Então, fechamos tributário. E o último ponto? Direito do trabalho, né? Sobre creche em shopping. Isso mesmo. Foi no ar e é um 499584 da Paraíba. A pergunta era: um shopping center pode ser obrigado a ter ou pagar creche para os filhos das funcionárias das lojas que ficam lá dentro?
mesmo o shopping não sendo patrão delas. E aí, qual foi a resposta do STF? A segunda turma disse que não, que obrigar o shopping a seguir aquela regra da CLT, artigo 38951, que exige creche do empregador com mais de 30 funcionárias, seria violar a separação dos poderes e o princípio da legalidade. Ué, mas por quê? No caso da Maria da Penha, o STF ampliou a aplicação da lei. Aqui não. Qual a diferença? A diferença-chave, segundo o STF, é o vínculo. A obrigação da CLT é do empregador. O shopping não emprega as vendedoras das lojas. Quem emprega são os lojistas. Ah, entendi. O shopping é tipo o locador do espaço, um terceiro na relação de trabalho delas. Exato. Aí, impor essa obrigação ao shopping seria o judiciário agindo como se fosse o legislativo, criando uma obrigação que a lei não colocou para ele, e também mexeria com a livre iniciativa. Entendi. A lei trabalhista vale para quem a lei diz que vale, ou seja, por empregador direto. Precisa ter o vínculo e a previsão legal expressa. Isso, bem resumido. Legal. Então, recapitulando rapidinho. Vimos o STF estendendo a Maria da Penha para proteger mais gente, usando a Constituição para suprir a falta de lei. Depois, definindo melhor o que é ISS na indústria e botando um limite nas multas de imposto atrasado. E, por fim, reforçando que a obrigação trabalhista, tipo a da creche, precisa de vínculo empregatício claro e de lei específica. Perfeito. E olhando para tudo isso junto, é interessante notar como o STF atua, né? Às vezes ele expande a lei para garantir direito fundamental quando o Congresso fica parado, como no caso da Maria da Penha, e outras vezes ele freia, dizendo, opa, aqui a lei não manda, não posso criar obrigação, como no caso da creche no shopping, reforçando a separação dos poderes. Verdade. São atuações diferentes dependendo do contexto. Pois é, e isso deixa a gente pensando, né? Como é que o direito acompanha as mudanças da sociedade? E até onde o judiciário pode ir para adaptar as leis sem virar legislador? Uma tensão que está sempre aí. Excelente ponto para a gente refletir. Fica aí a provocação para o pessoal. Com certeza. Muito obrigado pela conversa e a gente se encontra na próxima análise. Até a próxima, pessoal!